meu ponto é que quando Agostinho, já tendo escrito Confissões, começou a ler sobre o que Pelágio estava escrevendo, ele olhou para a sua própria experiência e o que ele viu é que a conversão é algo complexo. Não é simplesmente uma questão do intelecto iluminado. Não é simplesmente uma questão da vontade de se mover para Deus. Agostinho já era neoplatônico. Ele estava em Milão, era um professor de retórica na corte romana. E ele foi ouvir um homem chamado Ambrósio, um grande bispo da cidade de Milão, um dos grandes oradores daquela época. E ele foi ouvir Ambrósio não porque Ambrósio era pregador, mas porque era um grande orador. Ele queria aprender com Ambrósio e incorporar o que ele estava aprendendo com Ambrósio nas suas aulas de retórica. Mas lá ele começou a ver um homem que interpretava responsavelmente o Antigo Testamento e conectava o Antigo Testamento com Cristo, com a obra de Cristo no Novo Testamento. Ele não rejeitava o Novo Testamento. Ou, do outro lado, ele não idealizava as guerras e as ordens de Deus de exterminar os povos cananeus da terra prometida, do entorno do antigo Israel. Isso era chocante para um maniqueu, isso era chocante para o antigo Agostinho. Enquanto ele ouvia Ambrósio, ele ia se convencendo intelectualmente da verdade do Evangelho. Mas Agostinho, nesse processo, entendia que o mero entendimento intelectual da veracidade do cristianismo não é conversão. Há que se ter alguma coisa a mais, um despertamento da alma, um senso de deslumbramento, um senso de apreciação pela beleza do próprio Deus. No meio dessa luta, ele escreve essa frase muito legal que está em Confissões. E tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda preso ao passado e por isso gritava desesperadamente. Por quanto tempo direi ainda? Amanhã, amanhã, por que não agora? Por que não por fim agora a minha indignidade? Nesse ínterim, Agostinho começa a estudar a Epístola de Paulo aos Romanos. E não vai ser a primeira vez, nem a última vez que Romanos foi decisivo na vida de uma pessoa e, consequentemente, na vida da cristandade. Ele está na casa de retiro, ele está lendo o texto de Paulo aos Romanos, e ele, no meio dessa leitura, ele profere esse parágrafo. Ele pega o texto que ele tem em mãos e joga numa árvore, ao pé de uma árvore. E ele começa a repetir esse parágrafo aqui. Se isso é verdade, por que Deus não me transforma agora? Por que Deus não muda meu coração agora? Por que Deus não me dá uma nova direção? E aqui a gente tem que lembrar que Agostinho era o mestre da palavra falada e da palavra escrita. O grande pecado de Agostinho nas Confissões é olhar uma árvore cheia de maçãs ou peras, eu não me lembro bem agora, e ele as cobiça, ele pula a cerca do vizinho, uma coisa que todo garoto já fez, pega 10 frutas, foge do vizinho, senta na beira de um rio e começa a comer uma fruta. Ele comeu uma fruta e jogou todas as outras fora. Ele gasta algum tempo em Confissões refletindo. Por quê? Se eu queria comer, por que eu não peguei um único fruto? Por que eu tinha que pegar 10 frutos? Por que eu joguei os outros frutos fora e não dei para outra pessoa? Essa é a primeira árvore. E agora nós temos a segunda árvore. Se você lembra do relato de Gênesis, você lembra de 2 árvores em Gênesis. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí Agostinho, ele está nessa crise, que a gente está lendo aqui, e ele escuta uma criança brincando ao lado. Pega e leia, pega e leia. E ele fez aquilo que a gente geralmente condena os outros fazerem. Ele pega o texto, aleatoriamente, abre o texto e bota o dedo no verso 13 do capítulo 13. E ele começa a ler: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em Confissões ele vai dizer que ele não precisou ler mais nada além de revesti-vos o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que quando ele leu esse texto, simplesmente a alma dele foi banhada.
e tudo mudou para ele. Um ano depois, ele está sendo batizado na noite de Páscoa, com 33 anos de idade. A data também é significativa, uma identificação com o Salvador dele e o nosso Salvador também.